E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre um tema um pouco diferente para vocês. A gente falou um pouco sobre renascimento nas últimas aulas e agora eu vou trazer uma outra corrente filosófica para vocês um pouco mais à frente, né? O renascimento ele surgiu bem no começo da Idade Moderna e já esse segundo ele nasce um pouco mais ali no final, no meio mais ou menos, que são as ideias iluministas. Eu estou com o meu mouse na mão porque eu tô com uma colinha atrás aqui, porque são muitos nomes de pessoas e eu preciso lembrar deles, senão eu vou esquecer. E no vídeo do Renascimento eu acabei esquecendo algumas coisas, eu sempre tenho essa coisa de ficar confiando na minha cabeça. E quando a gente está na aula normal, no outro dia eu volto na sala de aula e explico para vocês. Aqui está sendo difícil, né? Então dessa vez eu vou usar uma colinha para me lembrar o nome dessas pessoas para poder falar. Bom, nosso tema de hoje então vai ser iluminismo. Eu quero falar sobre iluminismo primeiro, eu deveria falar sobre iluminismo depois, na verdade, mas é porque a gente vai ter mais outros dois conteúdos, que são nossos próximos conteúdos, ao spoiler, que eu vou falar para vocês sobre um pouco sobre os Estados Unidos e eu vou falar um pouco sobre a Revolução Francesa também. E eu acho que para entender esses dois acontecimentos é melhor a gente falar um pouco de iluminismo primeiro, porque vai influenciar esses dois acontecimentos. Os dois acontecimentos só vão ser possíveis, na verdade, graças às ideias iluministas. Só que essa corrente filosófica é uma corrente lenta, é uma corrente bem devagar. Na verdade, muitos desses iluministas que eu vou acabar citando aqui, alguns deles nem se intitulavam iluministas de verdade. Era apenas uma corrente filosófica que vai demorar um pouco para ter essas ligações. São ideias individuais de pessoas diferentes e que depois vão acabar se unindo e somando e se tornando uma corrente filosófica chamada de iluminismo. Mas até lá, acaba sendo meio solta. Vamos contextualizar, entendendo. Nós estamos falando mais ou menos ali do século XVIII. Então, no iníciozinho do século XVIII, 1700, um pouco antes também, nós temos essas ideias surgindo. Essas ideias ainda não podem ser chamadas de iluminismo, como eu falei, são ideias individuais. Mas uma coisa é bem recorrente entre eles. Eles têm algumas críticas, principalmente ao poder absolutista. Eles são totalmente contra essa forma de governar absoluta desses reis, esses soberanos absurdos aí. Eles ficam criticando esses caras. Eles também criticam o poder da igreja, porque a igreja ainda funciona, como eu falei na última aula sobre reforma religiosa e contra-reforma também, os protestantes, a igreja católica apostólica romana. Acontece que esses caras realmente eles deixaram o poder administrativo político para esses soberanos. Os absolutistas é que tomam conta disso, realmente. O problema é que eles ainda servem como explicação de mundo e não a ciência. No século XVIII, a ciência ela já tem certo poder. No século XVIII nós já temos Galileu explicando que a Terra não é plana, né? Que a Terra é redonda. Então, gente, o Galileu já explicou isso há muito tempo atrás. Nós temos também o surgimento de pessoas muito importantes como Isaac Newton. Nós temos grandes avanços na medicina com Leonardo da Vinci, que é ainda do Renascimento, mas depois ele vai ser mais estudado. Nós temos uma ciência explosiva, querendo desenvolver o mundo, crescer, explodir e mostrar de forma mais racional, de forma mais empírica, como é que as coisas funcionam. Quando eu falo empírico, o que é empírico? Empírico é na prática, é realmente testar, é provar, é estudar, é a ciência como ela deve ser. Esses caras eles não conseguem fazer isso porque eles acabam entrando em tabus da igreja. Por exemplo, o próprio Leonardo da Vinci, ele queria estudar medicina, mas ele não poderia abrir corpos, ele não podia fazer uma coisa que é simples hoje em dia, que é o estudo do corpo humano, porque para eles isso era errado, isso era proibido. Você não podia manchar um corpo de uma pessoa morta dessa forma. Então nós tínhamos várias barreiras, tá bom? Parecem ser bobas, mas acaba sendo meio difícil para esses novos cientistas conseguirem fazer avanços toda hora tendo que responder à igreja. Então eles também têm suas críticas à igreja, por ela ser a responsável pelas explicações de mundo. Tem as críticas ao absolutismo, porque um poder absoluto é muito poderoso. Lembrando que esses absolutistas eles tinham um controle total de impostos. Então os burgueses que viviam nesses momentos aí, essa galera que está tentando comercializar, sofria muito, porque você tinha que pagar imposto para você sair do país, você tinha que pagar imposto no outro país, os impostos não eram exatos, eles podiam ser alterados a qualquer momento. Então, para você fazer comércio, principalmente na Europa, ali, se você fosse um burguês e você está interessado em comprar coisas das Índias, era muito complicado, era muito difícil nesse momento histórico. Então eles estão totalmente contra o poder absolutista, contra essa forma de mercado, que a gente vai chamar de mercantilismo. Eles são contra o mercantilismo e eles também são a favor do burguês. O burguês, sim, aí a gente tem um aliado.
Os iluministas, esses cientistas tão importantes, eles vão conseguir se aliar aos burgueses de forma política. E vão começar a mais ou menos dar algumas ideias, que vai ser o surgimento de regras econômicas dentro do capitalismo. Mesmo porque a gente já está vivendo um capitalismo meio que primitivo aí na Inglaterra, principalmente, que já é industrial. Antes da gente entrar nessa pandemia, eu falei para vocês sobre a Elizabeth, eu falei para vocês sobre a Inglaterra, falei para vocês sobre algumas ideias de início de capitalismo primitivo ali. Passando o tempo, esse capitalismo primitivo começa a crescer. Mas ele é desorganizado, como eu falei, ele ainda obedece regras de um poder absolutista. Então, mesmo que alguns países, por exemplo, Portugal, que tinha uma forma de negócios um pouco diferente, que é aquela coisa das colônias, que aqui no caso a gente, o Brasil, nós temos também a forma de pensar dos espanhóis, que era mais em busca dos metais preciosos, que é o metalismo. Então, nós temos suas diferenças, mas ainda assim, eles não concordam com esses ideais, porque não faz muito sentido num país onde estão tentando valorizar a vida do burguês. Bom, o que é iluminismo é isso que eu falei até aqui, tá bom? Eu sei que é difícil, tem algumas características que tem que ser levadas em consideração, suas críticas, mas no final das contas eles são a favor dessa organização do capitalismo, principalmente pelas ideias liberais. Então nós temos o surgimento do liberalismo aí também. Bom, vamos começar por nomes. John Locke. Eu vou usar minha colinha aqui de vez em quando. John Locke, ele nasceu em 1632 e vai morrer em 1604. Então, se eu estou falando de 1700 para frente, o John Locke ele já está sendo excluído dessa ideia, porque ele já está perto da morte em 1700, morreu em 1704. Então, o John Locke ele não pode ser chamado de iluminista, como eu falei. Ele nem está entrando dentro dessa onda, ele nunca vai usar essa palavra de iluminista, ele nunca vai se intitular como iluminista, mas ele é considerado o pai do iluminismo, porque ele é o primeiro cara que vai começar a falar sobre o empirismo, você realmente estudar a ciência como ela é vista hoje em dia, você fazer testes, você provar, você estudar, não é só você pegar e falar as coisas, você tem que ter várias coisas para você testar e qualquer outro cientista de qualquer outro lugar do mundo vai poder testar também e ter o mesmo resultado. Isso é ciência empírica, é tipo matemática, 2 mais 2 é 4 aqui no Brasil, é na China, é na Inglaterra, é em qualquer lugar. Seria mais ou menos essa ideia. Além disso, ele também defende as ideias liberais, mas ainda bem fraquinho. Ele acredita que as pessoas têm que ter a sua própria propriedade privada, ele defende esses ideais, mas ainda é uma coisa bem devagar. Uma coisa que é um grande problema, que é uma polêmica quando a gente fala sobre John Locke, é porque apesar dele defender a liberdade e ele defender contra a igreja, ele era contra a igreja também no sentido do destino dos homens, ele acha que os homens têm o seu próprio destino, ao mesmo tempo ele era um cara que escravizava, tá bom? Então ele tinha até uma explicação sobre isso, ele falava que pessoas que não tiveram contato com o dinheiro, essas pessoas elas devem ser adestradas, então elas não têm que ser escravizadas. Mas para os negros africanos ele não ligava muito para isso, então ele tem uma polêmica por trás dele. Bom, nós temos o Voltaire, outro cara, esse já é um francês. O Voltaire ele nasceu em 1694 e morreu em 1778. Então o Voltaire tem bastante participação no meio iluminista, ele vai ser um cara muito importante para essas pessoas aí. E ele vai ser importante também para a Revolução Iluminista, né? Ele vai ser importante para a transformação do iluminismo realmente numa corrente filosófica. Então ele é um cara muito forte dentro desse pensamento que eu estou falando para vocês. Além disso, ele também influenciou a Revolução Francesa diretamente. Ele vai realmente estar ali, então ele vai realmente falar sobre a Revolução Francesa antes dela acontecer. Então a gente vai acabar falando sobre ele depois, então prestem um pouquinho de atenção nessa parte, pelo amor de Deus. Ele escreveu muita coisa, tá bom? Ele passava horas e horas e horas da vida dele apenas escrevendo, então ele teve peças, ele teve romances, ele teve muita coisa que ele escreveu, mas entre os seus livros, talvez as obras mais importantes para o que a gente está falando, seria o Cândido ou O Otimismo, de 1759, que aí sim fala sobre o que a gente está buscando aqui. Esses livros eles vão falar principalmente sobre críticas à Igreja Católica, vai falar sobre críticas ao absolutismo e também sobre a liberdade econômica, novamente apoiando os burgueses. Ele queria realmente que a Revolução Francesa acontecesse e que os burgueses que tomassem conta a partir de agora. Ninguém saberia exatamente como isso vai acontecer, mas esses ideais começam a se propagar de forma bem forte, principalmente no meio das pessoas que defendiam os iluministas.
Próximo cara, Jean-Jacques Rousseau. Esse cara, na verdade, é o meu favorito, então é um pouco difícil eu falar sobre ele sem deixar isso bem claro. Então eu já estou falando logo de cara, ele é o meu favorito. Rousseau, ele era um pouco diferente dos outros iluministas. Ele nasceu em 1612 e morre em 1778. Mesmo ano que o Voltaire. Eles viveram juntos ali, tiveram conversas até juntos. Ele era suíço, na verdade, então ele não vai participar diretamente da Revolução Francesa, mas ele defendia uma coisa que era inédita, que é a democracia direta. Você defender a democracia, que todas as pessoas poderiam participar da política, era uma coisa revolucionária. E casa muito bem com as outras ideias de você ter participação ou poder dentro da burguesia, eles poderem realmente participar de algo maior. Então muita gente vai gostar das suas ideias, muita gente vai ficar do lado do Rousseau. Ele vai escrever muitos livros importantes que até hoje são lidos. Por exemplo, o contrato social. O contrato social é muito importante para a gente entender vínculo entre as pessoas dessa época e até hoje em dia, porque é muito atual ainda do que ele fala. E teve grandes polêmicas também, até dentro dos iluministas. Não todos os iluministas concordavam com ele, porque ele não era a favor do individualismo. E o individualismo é uma peça-chave para o liberalismo econômico funcionar. É você correr atrás dos seus sonhos, né? A gente trabalha muito com isso hoje em dia. É você correr atrás dos seus problemas. E até tem uma frase muito importante que depois os protestantes vão acabar adotando, e hoje em dia provavelmente vocês já devem ter ouvido em algum lugar, que é: a salvação é individual. Cara, a coisa mais sagrada do mundo, que é a sua salvação espiritual, a sua alma. Não adianta você rezar para uma outra pessoa, você tem que rezar para você mesmo. Então o Rousseau perdeu, o individualismo ganhou. Os burgueses eles vão conseguir fazer um novo mundo que é extremamente individualista, mas o Rousseau era contra isso. O Rousseau ele acreditava num poder democrático, sim, mas numa sociedade mais igualitária. É bonito pra caramba. Próximo cara, Montesquieu. Esse cara é um pouco mais velho. Montesquieu, ele nasceu em 1689 e morreu em 1755. Então ele é um desses caras que eu falei para vocês, que é difícil falar que ele é iluminista. Ele tem as características, ele é importante para a fundação do pensamento dessa corrente iluminista, mas que ele também não poderia ser chamado de iluminista dentro desse período aí. Apesar de ele ter conversado com muitos outros iluministas. Ele é conhecido principalmente, apesar de ter escrito muitas outras coisas, pela divisão dos poderes. O Montesquieu ele acredita que depois que o liberalismo econômico for colocado em prática, a organização de um novo mundo for feita, ela deveria ser dividida em 3 partes: o legislativo, o judiciário e o executivo. Que é basicamente o que aconteceu, né? No Brasil a gente trabalha exatamente com esses 3 poderes. Como é hoje no Brasil, a gente faz isso. Na França o pessoal fez isso também. No mundo todo o pessoal vai acabar adotando essas ideias do Montesquieu. Ele era totalmente contra a monarquia absolutista. É bem interessante isso. Ele também era contra a Igreja Católica, como qualquer outro iluminista era bastante também. O problema dessa ideia que ele defendia é o critério censitário. Ou seja, apenas pessoas com renda, ou seja, pessoas com grana e propriedades, poderiam fazer parte dessa estrutura de poder. Então, por mais que ele tenha colocado ideias aí que o próprio Rousseau poderia concordar, ele fala que você só pode participar da política, você só pode ter esse poder da democracia dentro do legislativo, do executivo, do judiciário, se você for rico. Então é bem complicado isso. Tudo bem. Nós temos um próximo cara, ele caiu bem dentro do período iluminista, que é de 1713 a 1784, que é o Denis Diderot. Denis Diderot ele é meio esquecido quando a gente fala um pouco sobre iluminismo, porque ele não teve uma participação direta dentro da revolução do iluminismo, né? Dentro do liberalismo econômico em si. Na verdade, a parte mais importante, a grande contribuição dele para o iluminismo foi escrevendo. Ele escreveu muito. Talvez o Denis Diderot seja o que mais escreveu entre todos eles. E ele é o cara que vai começar a escrever sobre tudo. Ele falava sobre tudo. E para entender um pouco melhor, a gente teria que ler uma biografia só dele. Mas o Diderot, ele falava sobre a expansão do conhecimento, ele falava sobre a filosofia iluminista para o mundo, ele queria que isso fosse expandido, mas as contribuições dele são mais escritas, ele realmente não trouxe coisas novas.
mas ele é um dos caras que vai fazer isso dar certo. Ele vai realmente expandir isso, porque ele vai escrever livros, e os livros falando sobre Rousseau, falando sobre as ideias de Montesquieu, vão acabar sendo lidos para o mundo inteiro. Então talvez seja até por isso que os Estados Unidos depois vão acabar adotando ideias iluministas, graças a esses livros que vão ser comercializados. E por último, o mais importante e o mais novo entre eles, e assim a gente pode adotar o nome iluminista totalmente dentro dele, que é o Adam Smith, nascido em 1723 e até morreu em 1790. Esse a gente pode dizer que é o pai da economia moderna. É o cara que vai realmente pegar ele vai fazer um trabalho de economista absurdo, que é organizar o capitalismo primitivo. Para ele, o liberalismo deveria ser colocado em prática e o Estado não deveria intervir no meio econômico. Então os burgueses deveriam ter liberdade total para fazer o que eles quisessem. Para ele, um país rico é um país forte. Então eles deveriam ser incentivados realmente que o burguês tivesse toda a liberdade do mundo para trabalhar, para ganhar dinheiro, para que o seu país fosse forte. Essas são as ideias iluministas, como eu falei para vocês, é um vídeo curto, não é um vídeo muito grande, é um vídeo tranquilo, só que é um vídeo complicado, porque são muitos nomes. Mas, no final das contas, a gente não é muito cobrado por todos os nomes. Eu citei alguns aqui, eu poderia citar uma lista muito mais enorme aí, porque tem muitos outros iluministas dentro desses ideais aqui de trabalhar, só que esses são os mais importantes. A gente fala bastante no vestibular, em provas externas, principalmente sobre Adam Smith, que é esse último, John Locke, que é o pai deles, e o Rousseau também, e talvez um pouquinho sobre os três poderes. Os três poderes a gente tem que entender não só para provas externas, mas para a nossa vida. Nós temos que saber o que cada um deles fazem. Para auxiliar isso, para ficar um pouco mais fácil, eu vou colocar um vídeo aqui para vocês assistirem junto com esse. Vão assistir esse vídeo e depois vocês vão assistir esse outro vídeo, que é um vídeo de um canal chamado Nostalgia. E ele fala exatamente sobre os três poderes. Então vocês vão assistir esses dois vídeos e depois vocês façam a atividade do Classroom que eu ainda vou colocar hoje. Pessoal, qualquer dúvida, qualquer questão, não entendeu, falei rápido alguma coisa, coloca nos comentários. Coloca nos comentários que eu vou ter o maior prazer de responder. A gente conversa por lá, beleza? Mas é só isso até agora. Fiquem com Deus, beijo, muitas saudades, fiquem bem, tá bom? Tchau, tchau.